Deputados do Rio de Janeiro votaram o relatório final com recomendações para que o Estado consiga aumentar a arrecadação e sair da grave crise fiscal em que se encontra. A Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que a dívida do Rio ultrapassa 150 bilhões de reais. Foram mais de 100 recomendações. A comissão pediu que o governo do estado se mantenha no regime de recuperação fiscal, acordo firmado com o governo federal que permite ao Rio de Janeiro adiar o pagamento das dívidas com a União e até dos juros que incidem sobre ela. O relatório também recomenda que o estado do Rio reúna esforços para derrubar no Supremo Tribunal Federal uma lei de 2012 que obriga os estados onde há exploração de petróleo e gás natural a dividirem os royalties com os mais de 5 mil municípios brasileiros. Na prática, a CPI da crise fiscal não deve ter efeitos concretos. Os deputados não investigaram, por exemplo, responsabilidades pela crise, que é uma das mais graves já vivida pelo Rio de Janeiro, e nem buscaram comprovar práticas ilegais nas contas do estado. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Luiz Paulo, do PSDB, justificou dizendo que se tratou de uma CPI propositiva, não investigativa. Não somos bons investigadores, mas somos bons em analisar documentos, fazer propostas para cortar os problemas na origem e não para se prender um bandido hoje e amanhã ter outro e mais outro. Nós queremos cortar o mal pela raiz. E o mal está na péssima gestão. O caso do Rio de Janeiro não é isolado. A saúde fiscal dos estados pode ser medida pela capacidade de pagamento, que define se o estado é ou não um bom pagador. Estados com notas A e B podem pegar empréstimos com garantia da União. Hoje, porém, 17 estados estão sem esse selo de bom pagador. Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão em situação mais crítica, com nota D. Outros 6 estados correm o risco de rebaixamento já no ano que vem. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou até o momento. Na semana passada, o Estado apresentou ao Ministério da Economia medidas para a revisão do regime de recuperação fiscal, a fim de estendê-lo. Nós vamos voltar a analisar as questões relacionadas aos mercados e também a análise política aqui, porque, como se vê, Juliana, esta situação de estados repercute diretamente no mercado financeiro. O Heraldo, sabe que tem uma coisa curiosa, que hoje saiu o número das contas públicas que inclui o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais. E quando você olha os dados dos estados, o número geral, o número é positivo, ou seja, mostra que os estados estão com superávit, gastando menos do que recebendo. Aí eu perguntei para os especialistas, o que eles têm acompanhado é que os estados estão atrasando pagamentos. Então não é que eles estejam bem, né? Então parece que a coisa está tranquila, mas não está. Eu trouxe um número aí que foi divulgado hoje, que inclui, né, governo federal, estados, municípios e estatais. O fato é que o importante é você perceber que todos os meses o governo, de uma maneira geral, gasta muito mais do que recebe. Então, se você faz isso na sua vida, você sabe que você vai entrar no cheque especial, você vai acumular uma dívida gigantesca. E eu quis colocar aqui que a gente já está... A meta do ano é 132 bilhões de déficit, ou seja, a nossa meta é, não ultrapassar um rombo já que é gigantesco, só que a nossa dívida já está quase 80% do PIB. O que isso significa? Que países emergentes, como o nosso, têm dívida em torno de 50%, menos de 50%. Então, os investidores olham para isso e olham, esse país está caminhando para uma situação fiscal que em algum momento pode dar calote. Por isso que aprovar logo, terminar logo esse processo da reforma da Previdência é fundamental para que a gente tire esse risco de quebra do Brasil do radar e aí os investidores voltem a ter confiança no Brasil. Com isso você vê o dólar diminuindo, que é o nosso real se fortalece, a gente tem espaço para atrair investidores, gerar emprego, gera uma confiança maior. Agora, Heraldo, Camarote, a gente está num dilema hoje, eu vou trazer para vocês hoje que eu acompanhei um evento aqui da indústria em São Paulo, os empresários estão num dilema porque o governo não tem dinheiro para impulsionar a economia. Os empresários estão endividados, então estão pedindo ajuda do governo. A gente está num momento ali entre a cruz e a espada, saindo de um momento onde o Estado induziu o crescimento da economia e onde os empresários ainda aguardam estímulos para poder colocar dinheiro na economia. Eu vou trazer, então, um trecho de uma entrevista que eu fiz aqui com um empresário sobre a importância, por exemplo, da queda da Selic e da reforma tributária para isso.
Nós temos historicamente a menor Selic da nossa história, né? Mas há ainda possibilidade e ainda condições de abaixar mais ainda. Isso faz com que esse dinheiro, que na remuneração das aplicações ele terá baixa remuneração, então esse dinheiro vai migrar para o mercado de capitais, para os grandes fundos de investimentos, para que possa haver investimentos no Brasil e começar a se desenvolver e a crescer. Mas a reforma tributária é uma injeção na veia na redução do custo das empresas, da desoneração das empresas, desoneração dos investimentos, desoneração das exportações. Heraldo, você vê aí o empresariado confiante que, passada a reforma da Previdência, engrenar com a reforma tributária e cair mais juro, o crescimento vai engrenar, o que é o que todo mundo espera, né? Com a palavra política, a análise política. Aí estão, Gerson Camarote, reforma da Previdência, reforma tributária, reformas. É o que pedem os setores produtivos. E é o que está precisando ser concluído, esse ciclo. Heraldo, tem essa possibilidade. Eu acho que a reforma da Previdência já chegou até aqui, ninguém esperava que chegasse com esse patamar que a gente está vendo, de quase 900 bilhões de reais. Era algo impensável, que o mercado não acreditava, nem o governo estava tão otimista, nem a equipe econômica, e a gente chegou a esse patamar. E então, as pressões que a gente já viu em outros modelos, outros momentos de reforma da Previdência, eram enormes. Exatamente. Agora, você tem uma questão dos estados. Essa é uma questão real. Você não teve o engajamento que se esperava. Por exemplo, a gente está vendo essa reunião do presidente Davi Alcolumbre com os estados nordestinos. A gente não tinha esse tipo de pressão e no primeiro, durante o debate na Câmara dos Deputados, o que a gente viu foi muitos governadores fazendo corpo mole. Então, isso daí acabou... arrependidos agora. Sim, lógico, porque... isso que a Juliana colocou é muito importante, a questão dos estados estarem numa situação dificílima do ponto de vista fiscal, e essa situação é agravada com a situação previdenciária de cada unidade da federação. E isso também se repete nos municípios. Então, aqueles que têm um regime próprio de previdência. Então, é o momento de todo mundo fazer um esforço e colocar isso como prioridade, seja de esquerda, de direita, de centro, que a gente viu que muitos governadores acabaram adotando o discurso político de suas bases e aí lavaram as mãos. E agora a gente está vendo que a situação só tem se agravado. Então, ou é agora a chance, ou não vai ter tão cedo. E aí cada um vai ter que ter o ônus de ter que aprovar junto às assembleias legislativas. Que aí sim tem uma pressão enorme das corporações, policiais, professores, essas corporações estaduais, o que vai dificultar muito. Então, é melhor fazer uma pressão via governo federal, porque aí fica mais fácil depois consolidar isso de uma forma de um referendo, praticamente seria uma espécie de referendo das assembleias legislativas. Da análise que se tem no mundo da política, Juliana, qual é o retorno, qual é o contato que você tem com os investidores, com os empresários, com os analistas, no que diz respeito ao que o Camarote acaba de nos colocar? Tem uma preocupação, Heraldo Camarote, mas eu sinto que ainda prevalece a crença de que a situação vai entrar nos trilhos. Rolou aí uma grande preocupação nos últimos dias, porque começou o pessoal a pressionar o governo federal a abrir mão daquela regra do teto de gastos, que não permite que o governo gaste mais do que a inflação do ano anterior. Gasta só mais um pouquinho para dar um empurrãozinho na economia, já que a gente ainda não passou, né, para esse momento da virada, onde os empresários que impulsiona a economia, e aí o mercado financeiro ficou preocupado, falando, bom, é aquela coisa, né, de quem está fazendo dieta, vou comer só um pedacinho do chocolate, só mais 2 quadradinhos, e aí você colocar em risco de novo aquela questão da confiança nas contas públicas do Brasil. E aí a gente sente isso no nosso dia a dia, né, porque se gera desconfiança, aí de novo você começa a sentir o dólar subir, porque a nossa moeda perde o valor, e aí o juro pode ter que subir, a inflação sobe. Então, isso aí realmente, Heraldo Camarote, rolou um estresse aí com medo de o pessoal começar a querer mexer de novo nessa questão de gasto público, mas a confiança, pelo que eu sinto, prevalece aí de que estamos no caminho certo. Olha, e tem um movimento diante disso para aprovar uma lei
que acaba com os supersalários. O que seriam esses supersalários? Seriam salários acima do teto constitucional, que não é de um salário de um ministro da Suprema Corte do país, que é pouco mais de R$39 mil. O próprio secretário de Tesouro Mansueto Almeida disse aqui para a gente na Globo News que não era o momento, você tem essa situação de fiscal seríssima do país e não é momento de você ter super salários. E aí você tem um movimento na Câmara dos Deputados, que até o relator da matéria é o deputado Rubens Bueno, para aprovação dessa lei que acaba com o super salário, ou seja, que estabelece o teto como salário máximo.